Olá, boa noite. Quem está falando aqui é Wagner Cerqueira. Fui convidado para falar sobre um caso clínico do programa da Cidade Alagoana de Radiologia, intitulado Como eu laudei esse exame. Vamos começar com a história clínica de um paciente que chegou no nosso departamento da ortopedia com a queixa de uma nodulação palpável que estava abaulando a sua coxa esquerda, de meses de evolução, e que previamente, ele sabia previamente que tinha algumas lesões ósseas, mas não conseguia dar maiores detalhes sobre as mesmas. Então foi investigado inicialmente com uma radiografia dos membros inferiores e uma ressonância magnética, que eu vou descrever alguns principais achados agora. Aqui a gente vê uma radiografia simples da coxa esquerda, que a gente vê essa deformidade em arqueamento do fêmur esquerdo. E a gente consegue identificar múltiplas lesões ósseas osteolíticas na medular óssea de quase toda, envolvendo desde a metadiáfise até a metadiáfise proximal até a metadiáfise distal. São lesões que têm uma matriz interna em vidro despolido. Nós vemos que em algumas dessas áreas a gente vê uma insuflação óssea e um recorte do endósteo, porém sem ruptura cortical ou uma franca extensão para as partes moles extraósseas. A gente consegue visualizar aqui nessa radiografia simples um aumento volumétrico das partes moles na face medial da coxa, de aspecto inespecífico, sem calcificação ou sem outra característica bem perceptível pela radiografia simples. No exame da perna esquerda, a gente vê os mesmos achados dessa discreta insuflação óssea na tíbia e fíbula, principalmente na porção proximal e terço médio, também com o mesmo aspecto do recorte do endósteo, porém sem uma franca ruptura da cortical ou uma extensão extraóssea. Aqui uma radiografia simples da bacia, que a gente vê os mesmos achados no fêmur proximal que a gente já viu, e principalmente aqui nos ramos púbicos superior e inferior à esquerda, sendo que à direita a gente não vê nenhuma lesão osteolítica significativa e um pouco de artrose nos quadris. No exame de ressonância magnética, a gente vê os mesmos achados os dois achados do que a gente descreveu no estudo da radiografia, sendo que aqui na ressonância coronal em T1, a gente vê que são as lesões que de fato elas se apresentam do lado esquerdo, envolvendo os ossos da bacia, fêmur, tíbia e fíbula, sendo que são lesões lesões medulares, caracterizadas predominantemente por um sinal intermediário para baixo em T1. Um sinal intermediário com as áreas de um pouco baixo sinal em T2, mesclado a áreas que têm um alto sinal. Nós conseguimos ver que alguma dessas lesões, e na periferia dessas lesões, nós visualizamos áreas com deposição gordurosa, mostrando uma certa cronicidade dessas lesões. Aqui as imagens axiais que nós conseguimos visualizar discretas áreas de insuflação óssea na tíbia, fíbula, bem como no fêmur proximal, de novo sem franca destruição
cortical ou extensão para as partes moles extraósseas. Na imagem pós-contraste, a gente consegue visualizar um realce discretamente heterogêneo e difuso dessas lesões pós-contraste. De novo, sem franca erosão óssea ou comprometimento das partes moles. Frente a esses achados, nós sugerimos que tais lesões pudessem corresponder às lesões de natureza fibrosa, sendo a displasia fibrosa a principal hipótese diagnóstica. Vou descrever agora o achado que trouxe o paciente a procurar o nosso serviço, que foi esse abaulamento palpável na face medial da coxa esquerda. Nós conseguimos ver que trata-se de uma lesão expansiva intra ou intermuscular junto ao plano adutor da coxa proximal esquerda, caracterizada por um baixo sinal em T1, um alto sinal em T2, aqui na imagem coronal, aqui na imagem axial. Deixa eu ver outra lesão semelhante, mais posterior, intermuscular. Percebam que essa lesão ela tem um sinal bem semelhante ao sinal de um pouco de líquido que ele tem aqui na bolsa escrotal, lembrando muito o sinal do líquido. E nas sequências pós-contraste, nós conseguimos enxergar um discreto realce heterogêneo que nos permite inferir que se trata de uma lesão sólida. Frente aos achados ósseos e as lesões de partes moles, com essas características, nós fizemos a hipótese diagnóstica de se tratarem de mixomas intramusculares, dentro de um contexto de paciente com síndrome de Mazabro, em que existe a associação entre essa displasia fibrosa, que é uma displasia fibrosa poliostótica, com os mixomas intramusculares. Então, o laudo ficou dessa forma. Discreta deformidade com arqueamento do fêmur esquerdo, determinada por lesões ósseas medulares, com hipossinal em T1, sinal intermediário em T2/STI, leve realce pós-contraste, porém sem franca ruptura da cortical. Lesões semelhantes eram visualizadas no ilíaco, isco e diáfise da tíbia e fíbula desse mesmo lado. Algumas dessas lesões apresentam características inflativas ósseas, notadamente no fêmur proximal/médio, terço médio da tíbia e fíbula. Muitas dessas lesões são heterogêneas, notando sinal de gordura medular de permeio em quase todos os pontos, sendo mais evidentes no ilíaco e fêmur proximal. Não são evidentes lesões no membro inferior direito nas imagens avaliadas. O aspecto pode estar relacionado a uma displasia fibrosa poliostótica. Além disso, observam-se duas imagens nodulares intramusculares multiloculadas com hipossinal em T1 e hipersinal em T2, STI, e realce heterogêneo ao meio de contraste, a maior no terço proximal da coxa esquerda. O aspecto compatível com lesão de origem mixomatosa, prováveis mixomas intramusculares. E por último, a nossa impressão ficou como lesões ósseas com características de baixa agressividade associadas a imagens nodulares intramusculares. O conjunto dos achados descritos é sugestivo de uma síndrome de Mazabro. Por fim, para se confirmar esse diagnóstico, foi solicitada uma biópsia percutânea dessa lesão expansiva na coxa esquerda. Foi realizada por meio de ultrassonografia, que se confirmou o diagnóstico de um mixoma intramuscular, sendo assim fechando
o diagnóstico de uma síndrome de Mazabro. Espero que vocês tenham gostado do caso bem interessante, com os achados bem floridos. Obrigado.